Você publicou hoje uma coluna dizendo que mais de 50 países se uniram para pedir uma convocação de uma reunião de emergência depois do veto dos Estados Unidos à pausa humanitária. Explica para a gente que reunião é essa, Jamil, e qual é a esperança de que saia alguma coisa daí agora dessa vez? Boa questão, viu, Fabiola? Mas só para a gente colocar aqui de uma forma muito clara para os nossos ouvintes, para quem está nos vendo aqui, a ONU não existe por si só, né, no vácuo. Ela é o resultado do que os governos querem que ela seja. Se os governos não têm nenhum tipo de acordo sobre um assunto, a ONU não tem o direito de se pronunciar sobre aquilo. É simples assim. Então, quando a gente fala, bom, onde está a ONU nessa questão? A ONU não pode fazer nada se o Conselho de Segurança não chega a um acordo. Quem é o Conselho de Segurança? São os governos nacionais. Então, é muito importante que a gente entenda que existem responsáveis pelo imobilismo da ONU. A ONU ela não é incapaz porque ela quer ser incapaz. Ela é incapaz de lidar com os conflitos no mundo hoje porque não existe acordo sobre praticamente nada, Fabiola, nos últimos conflitos. Olha, vamos só pegar aqui alguns. Síria, 10 anos de conflitos. 10 anos de conflitos, na verdade mais, mas o auge, basicamente levando ali 10 anos. O que aconteceu nos 10 anos do conflito na Síria? Vetos e mais vetos no Conselho de Segurança de um lado ou de outro. E aí, obviamente, a ONU jamais conseguindo atuar na guerra na Síria. Uma guerra que, por baixo, matou 300 mil habitantes do país, da Síria. Ou seja, você tem ali uma situação muito grave. Ucrânia. Ucrânia também a ONU não consegue fazer nada. Por quê? Porque não existe um acordo sobre o que fazer com uma crise dessa. E agora, mais uma vez, a gente vê de novo a comunidade internacional completamente rachada e sem conseguir fazer qualquer coisa. E aí o que aconteceu? O governo americano tinha vetado, a gente se lembra, você se lembra, quarta-feira, o governo americano foi o único que votou contra a resolução brasileira pedindo uma pausa humanitária. Mas pode isso? Um só país pode? Pode, porque justamente em 1945, quando a ONU foi criada, ela foi criada com essas regras, que 5 países sozinhos, ou seja, na verdade só eles, podem ter esse poder de veto. Tem toda uma explicação, inclusive geopolítica, para isso, depois a gente até pode entrar nessa discussão, mas o fato é que desde 1945 esses 5 países têm um poder de veto. Com o poder de veto de um deles, no caso os americanos, nesse caso de Israel, acabou o assunto, ali não pode ser tratado. Muito bem. E aí o que fazem esses governos agora? Esses 50 governos, são vários governos, principalmente do Oriente Médio e da África, pedem que a Assembleia Geral da ONU se reúna para tratar de uma forma emergencial a situação em Gaza. Qual é a diferença? Bom, na Assembleia Geral é mais fácil passar a resolução. Basta mais de 50% dos votos. Né? Se você pensar que só nesse grupo que pede a reunião já temos aí mais de 50, não é impossível pensar que, eventualmente, a Assembleia Geral vai ter votos suficientes para condenar Israel e para pedir, por exemplo, a criação de um corredor humanitário. Mas a gente cai num outro problema, Fabiola. A Assembleia Geral, numa resolução, ela não tem o mesmo poder da resolução do Conselho de Segurança. É uma resolução que, claro, cria um constrangimento para o governo de Israel, põe pressão, faz tudo isso, verdade, mas na prática não consegue destravar a situação. Então, é uma situação dramática para os palestinos, isso em qualquer outro tipo de conflito também é a mesma coisa, quando os países não chegam a um acordo, sinceramente, a maior vítima é aquela que não está nem aqui na ONU em Genebra, nem na ONU em Nova York, são aquelas pessoas que estão, só para você ter uma ideia, Fabíola, hoje o número saiu pela manhã aqui na ONU, a estimativa é de que mais de 1.000 corpos estejam sob os escombros na faixa de Gaza ainda. Mais de 1.000 corpos ainda não retirados. Não está nessa conta dos 4.000 que você acabou de anunciar. Esses são 1.000 corpos que ainda estão debaixo dos escombros e que ninguém sabe ainda quem são. Então, é absolutamente dramático quando a gente fala, bom, cadê a ONU? Na verdade, é cada um de nós batendo no nosso próprio governo, dizendo, onde estão vocês? Ô Jamil, uma notícia que chega também de Israel nessa guerra
é sobre os reféns, né? Me chamou a atenção também essa informação hoje divulgada pelo governo de Israel. Põe aqui no telão que eu vou abrir essa reportagem para a gente ler juntos. A maioria dos reféns sequestrados pelo Hamas está viva. Essa é uma notícia que chega hoje. O exército israelense informou que, num comunicado, que a maioria dos reféns sequestrados pelo Hamas está viva. Aproximadamente 200 reféns se encontram atualmente detidos na faixa de Gaza. Desses, mais de 20 são menores de idade e entre 10 e 20 tem mais de 60 anos. A maioria deles está viva, afirmaram várias vezes ali os militares durante esse pronunciamento. Vários militares israelenses estão entre os sequestrados, foi o que disse o ex-chefe do Hamas, numa entrevista a uma TV. Entre eles, há membros do alto escalão da divisão de Gaza. Os extremistas querem negociar a troca de todos os prisioneiros palestinos em Israel pelas pessoas sequestradas. Eu queria entender um pouco, o Jamil, como é que está essa negociação para esses reféns, né? Porque eles querem liberar também os que estão nas mãos do exército de Israel, né, para que eles façam essa troca. E essas informações são confiáveis, quer dizer, estão realmente vivos? São 200 reféns que estão nas mãos do Hamas agora? E como é que está essa negociação? Olha, essa é a informação também que a ONU tem. Agora, vamos também tentar colocar no contexto. Esses reféns precisam estar vivos para que eles tenham qualquer tipo de valor, perdão por falar assim, mas nós estamos falando de um grupo que comete atos terroristas. Esse grupo precisa daquelas pessoas vivas para justamente barganhar uma troca. De nada serve que aqueles reféns estejam mortos. Então, é uma excelente notícia, certamente, para as famílias, para os amigos, para qualquer um que tem um coração no lugar. Sim, é extremamente importante. Agora, também é importante a gente entender que justamente eles vivos eles servem justamente para uma troca. Troca com o quê? Com os militantes do Hamas que estão presos em Israel. Essa é a troca que pretende ser feita.